Mulheres de meu Deus, tudo bem? Mulheres de meu Deus, já vai clicando aqui no aviãozinho, mandando pra mulherada que já estamos ao vivo. E a Andressa já entrando, a gente já começa o bate-papo aqui sobre os 4 temperamentos, mulheres. Então, se você já vai entrando, já vai direcionando esse aviãozinho pro pessoal aí. Se você quer mostrar pro marido qual é o temperamento dele, se você quer mostrar pro seu filho, pra sua amiga, pra qualquer pessoa, gente, vai lá e já clica aqui no aviãozinho e manda. Tá bom, mulheres? Vou aguardando aqui. A Andressa apareceu, o povo tudo aparecer aí. Tá bom? Tem algumas perguntas, tô ansiosa pra caramba. Oi, Cris! Tudo bom, Cris? A Cris já tá chegando. Já pega, Cris, clica no aviãozinho e já manda para mulheres de meu Deus aí para saber tudo sobre os temperamentos hoje, hein? Se você não entende nada de temperamentos, hoje é o dia de você começar a entender um pouquinho sobre ele. Então aproveita, tá bom, mulheres? Vamos esperar aí a Andressa aparecer, eu já convido ela. Se você tiver alguma pergunta, já vai fazendo. Me fala também se a imagem tá boa, se o som tá ok, que vai ajudar muito. A Rafa já chegou. Oi, Rafinha, maravilhosa. Wagner também. Deixa eu ver. Olha só, muito obrigada, gente, pela presença de vocês. Oi, G. A G também tá ao vivo com a gente. G, Rafa, Wagner, já manda o aviãozinho aqui, já avisa que a gente tá ao vivo para falar sobre os temperamentos hoje, hein? Vamos conhecer? Vamos entender tudo com a Andressa, que é aí autoridade no assunto. Conhece muito sobre. Vamos lá, se ela já me convidou aqui, ela já me convidou. Vou, né, Rafa? Não é o seu horário. Seu horário é 5 da manhã. Oi, Pati, maravilhosa. Parabéns, hein, Pati? Você agora está na geração Carol Cantelli. Oiê, deixa eu ir mais para trás aqui para melhorar. Opa, Olá, vocês estão me vendo? eu tô ouvindo muito bem, Andressa. Tá me vendo também? Vendo também, vendo e ouvindo, muito bem. Eu não estou me vendo, mas se vocês estão vendo, então tá tudo bem. Estamos sim. Então, eu estou vendo muito bem e ouvindo também. Pessoal, só me avisa se vocês estão conseguindo ver a minha tela, porque tá tudo preto para mim. A parte está ouvindo e vendo. Oi, Erika. Ó, já aproveita e manda um aviãozinho aí pro povo que hoje a Andressa vai falar desde o início dos temperamentos, hein? Mas antes disso, Andressa, você poderia falar pra gente quem é você, o que você faz, contar tudo pra gente? Vamos lá, Fê. Eu sou organizadora, meu nome é Andressa Pinheiro, né? Eu sou casada com o Fernando Pinheiro, tenho a Ana Clara, sou mãe da Ana Clara, de uma menininha de 7 anos, colérica. Vocês vão entender um Maravilhosa, pouquinho mais. maravilhosa. A minha vida é lidar com os coléricos. Então, assim, Sanguíneo consegue, sanguíneo consegue. eu sou uma sobrevivente. Então, meu marido é colérico, minha filha é colérica, né? Eu sou sanguínea, tá? Eu sou organizadora do evento Rota 2020. Eu sou terapeuta também, eu atendo. E sou uma pessoa extremamente curiosa com a vida, assim, adoro estudar. Sou aluna do professor Ítalo Marcilli, adoro estudar. O Ítalo E salvando a aí, geração, né? era Salvando essa geração. exatamente muito, Isso tá aí. salvando Hoje eu tava pessoas, né? A geração toda, salvando praticamente. pessoas. É verdade. 1 milhão e 100 pessoas aí sendo salvas pelo Ítalo, desse mundo, né? Desse mundo que está se perdendo aí a sua essência. Mas eu gostaria, Andressa, que você começasse da seguinte forma: que você começasse a dizer qual a importância da gente começar a entender sobre os temperamentos. O que isso vai nos ajudar? Ah, a Andressa caiu. Vamos ver se ela volta aí, mas acabou de cair a conexão dela. Tudo bom, Henrique? A Érica também tá aqui. O Pedro caiu. Chama de novo, Dê. Enquanto isso, vou bebendo uma água aqui. Bora saber, Érica, se você é colérica. A Andressa vai tirar todas as dúvidas. Deixa eu ver lá se ela tá chamando. Enviou aqui. Vamos aceitar, vamos ver se ela tá aceitando. Quem tiver com dificuldade de ouvir, só falar pra gente aí a imagem. Oi, Cris. Cristiano chegou, meu primo de Minas. Ai, Cristiano, tá com fome. Vamos ver se a Andressa aceita.
Tá em dúvida em qual, Patrícia? Entre ser qual temperamento? Sanguínea, colérica, qual que é? É um desses dois, você. Mas qual que você tá em dúvida? Deixa eu ver se a Andressa tá chamando aqui. Aqui. Deixa eu aceitar. Pronto. É empate, diz pra mim. Colérica. Tá. Pronto, voltou. A Andressa voltou. Vocês estão vendo bem ela? Voltei. Eu caí Tô do ouvindo e tô nada. vendo. Do nada caiu. Vamos lá. E aí eu parei na hora que a gente estava falando do Ítalo, que tudo começou através do Ítalo. E aí eu acho que a gente já poderia entrar um pouquinho para falar sobre os temperamentos, né? Sim, sim, pode. Se você quiser contar um pouco de como o Ítalo fez um diferencial pra você, porque eu já contei no meu GTV, tem a história. Qual foi a parte da minha mudança? Foi em 2018. Se você quiser contar um pouco da história também, fica à vontade, mas se você quiser iniciar sobre temperamentos, também tá ótimo. Ah, o Ítalo ele fez todo sentido, né? Eu tava meio desorientada. A gente estava indo por um caminho que era um caminho com algumas aberturas ainda em relação a estudos. Então, eu e meu marido, nós somos coachings, nós fizemos a formação de coach, mas ainda faltava algo, é uma técnica falha dentro daquela parte só que ela abarca, porque ela só abarca uma única fatia, né? Então, a gente sentia que a gente não conseguia ajudar efetivamente as pessoas apenas com a técnica de coach. Então, a gente começou a pesquisar e o Ítalo, na verdade, acabou surgindo, né? Meu marido que gostava dele, eu não gostava. Eu era muito resistente porque, né, a forma, a comunicação que ele tem. Então, para mim, Que no atrai os início coléricos, foi não atrai? atrai. Eu acredito que ele Os consegue coléricos se atrair. atraem. Que eu, foi primeira vista, não teve erro. Agora com meu marido, que é melancólico, já é diferente. É porque ele é muito direto, né? Então, eu acho que por essa comunicação muito rápida, muito direta, acaba atraindo vocês porque vocês preferem isso. Vocês não gostam de rodeios, vocês gostam que as coisas sejam bem claras, bem cristalinas, assim, e direto no ponto, sem rodeio. E a É gente isso não. mesmo, literalmente. A gente É isso não. mesmo, não E eu tem já jeito. tenho aquela questão Aham. assim, fala, nossa, mas como que ele fala assim com as pessoas? Ele não tem sensibilidade, eu falava pro Fernando, sabe? Eu falava assim, mas gente, ele não Aham. pode fazer uma comunicação dessa. Você já pensou a pessoa que mandou aquela perguntinha, aquela aflição, aquele sofrimento, e ele responder desse jeito? E aí eu ficava abismada com aquilo. Aí, conforme o tempo foi passando, eu fui entendendo que era uma questão de comunicação mesmo. Mas então, eu demorei um Específica para o tempo. Instagram, né? Porque o Ítalo, na aula de psicologia, é outra pessoa. Sim. É E aí, específico do Instagram, né? Que, nossa. e aí nem se fala, né? Porque o maior impacto que eu tive com ele foi quando nós nos encontramos pessoalmente, no na primeira vez, que foi no Guerrilha Meeting aqui em São Paulo. Que Sim, aí nós sim. fomos no Conheci ele Na pós desse Guerrilha. guerrilha. A gente chegou aí no Guerrilha Meeting, assistimos o Guerrilha Meeting e fomos no jantar. Aí no jantar que ele veio, me abraçou e olhou nos meus olhos e falou assim: eu entendo exatamente o que você já passou, o que você passou, né? Porque eu já tive depressão, tudo. Então, quando ele fez aquilo, assim, me tocou no fundo da alma. Então, a partir daquele momento, tudo que eu tinha construído em cima de uma imagem de Instagram, ele desconstruiu. E aí, a partir Ai, que daí, a tudo. gente se aprofundou e acabamos desenvolvendo uma amizade com eles. É uma pessoa Sim, fantástica, sim. não tenho o que dizer. Uhum. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Até rola assim, sabe? Aí ela conhece ele pessoalmente, sabe? Até rola assim, imagino que muitas pessoas que o seguem quer ter essa chance de conhecê-lo pessoalmente, né? Muitas. Mas bora O lá, bora falar encontro dos é temperamentos. maravilhoso. Bora. Sim, imagino. Essa teoria ela é muito antiga. A teoria dos temperamentos ela é muito antiga, muito estudada. E a gente dificilmente encontra, né, nas literaturas falando sobre os temperamentos em si como algo superficial, porque eles passaram tempo a acreditar que o temperamento é algo tão básico, era algo tão simples. Vocês estão me ouvindo? Que travou minha tela. Tô te ouvindo. Pode falar.
que era algo tão Tô ouvindo. simples que eles acreditavam que todo mundo já tinha esse conhecimento, que era o Sim. básico. A gente Uhum. entender que cada pessoa, né, ao nosso redor, cada pessoa que nasce, ela vê o mundo de uma forma, né? E que forma é essa? Cada pessoa tem essa forma, tanto de ver o mundo, quanto de colocar o mundo para dentro. Então, a minha forma de colocar o mundo para dentro não é a mesma que a sua, não é a mesma que a da minha filha, tá? E aí a forma com que a gente traz para fora também não é a mesma. Também tem alterações, também tem mudanças. É onde entra essa pequena parcela do temperamento. É um filtro. É como se a gente imaginasse assim. Imagina uma tela, né, que eu vou colocar ali para que não deixar alguma coisa ultrapassar aquela tela. O temperamento é essa tela. Ele vai filtrar as coisas, tanto de entrar quanto de saída, tá? E aí, por que que eu falei que é uma pequena parcela? Porque nós temos o temperamento, mas o temperamento não nos tem. Por quê, Andressa? Porque, na verdade, a gente vai sentir o mundo desse jeito, de colérico, fleumático, para o resto da vida. Sim. Eu não vou mudar, meu temperamento Uhum. não muda. Só que a forma com que eu coloco para fora, isso eu posso mudar, né? Eu não Hum. preciso colocar de uma forma colérica para o resto da minha vida. Eu não preciso ser uma pessoa desorganizada para o resto da minha vida. Por mais que o meu mundo interior eu receba de uma forma diferente, de uma forma desorganizada, o colocar para fora está nas minhas mãos, certo? Então, por isso que eu falo, nós temos o temperamento, mas o temperamento não nos tem. Tá? A gente consegue ter um controle, a gente consegue com o amadurecimento, com o desenvolvimento de virtudes, com muito esforço, porque é um trabalho árduo, tá? Porque o nosso primeiro movimento vai ser: eu entendi o mundo da forma sanguínea, né? E aí eu vou Sim, trazer também as minhas percepções dessa mesma forma. sim. Então, o meu natural é eu agir como uma sanguínea, tá? Esse é o meu movimento natural. Só que até quando eu vou agir com o mais básico, né? Porque os temperamentos, eles são básicos, eles são baixos. É muito básico nosso. É como se assim, por que que a gente fala, né? Por que que o Ítalo, quando fez o livro, por que que tantas literaturas, a Marina Massini, ela fala que é muito fácil você perceber os temperamentos nas crianças, com seus 6, 7, 8 anos. Porque eles começam a colocar a sua comunicação para fora e eles comunicam às pessoas o que eles filtram. Então, eles não conseguem ter esse controle que um adulto já deveria ter, tá? E é o que diferencia a criança do adulto. A criança não vai conseguir desenvolver esse controle, mas o adulto, ele precisa desenvolver, porque todos os temperamentos, eles têm qualidades e eles têm inclinações ruins, tá? Então a gente Sim. precisa olhar para o que é bom e aí bater mais forte em cima daquilo que é bom. E aquilo que não é tão bom no temperamento, a gente ir trabalhando aos poucos, em cada ponto, em cada aspecto, para que a gente possa ir melhorando aqueles aspectos, Sim. tá? Uhum. E aí agora, essa foi uma explicação mais, né, completa do que era de fato, do Uhum. que é de fato temperamento. E aí agora para Tá. nortear. Para nortear, a gente tem dois polos iniciais. Eu vou só explicar e aí depois a gente faz as perguntas, que é Tá. até melhor. Tá bom, Nicolene, eu subo e vejo. Tá. A gente tem dois polos iniciais que são os mais fáceis, os mais simples de você conseguir identificar, que é o movimento da quentura ou da frieza. Por quê, Andressa? Porque a quentura vai fazer com que você queira expandir, com que você queira colocar para fora. Você queira comunicar às pessoas do que está acontecendo dentro de você. Então a gente é ativo.
tá? Sim. Então, todos os movimentos são ativos. E o frio, ele é ao contrário. Os movimentos são introspectivos. Tudo o que acontece comigo, eu vou trazer para dentro. Então, eu preciso primeiro entender o que está acontecendo. Eu não vou colocar para fora, eu não tenho essa necessidade de pôr para fora. Eu costumo até brincar que os temperamentos quentes, quando acontece alguma coisa muito forte, muito impacto, de um impacto muito grande, a gente sente o quente dentro da gente. Vai esquentando dentro da gente, o peito fica quente, a cabeça, a bochecha, pega fogo. É impressionante. Tipo eu antes da live. Tipo eu antes da live, assim. Vindo aquela quentura, aquela ansiedade. É, porque é natural nosso, Uhum. entende? É Não muito tem como natural. controlar. Não. Agora, as pessoas de temperamento com frio, tanto o fleumático quanto o melancólico, eles não vão agir dessa forma. Eles têm um tempo para processar as informações. Cada um tem o seu tempo interno. E os dias de frio, eles têm um tempo maior do que o de quente. O de quente, eles não têm esse tempo de tempo. Eles já agem assim sem pensar, né? E agora o frio não, tanto o melancólico quanto o fleumático. Então, esses dois polos é o mais simples de você identificar. E deve ser o primeiro. Porque depois que você identificou quente ou frio, aí você só tem duas alternativas, Sim, sim. né? Que aí ou você, eu sou quente, eu tenho essa questão da atividade, de colocar pra fora. Ah, então beleza, então eu sou sanguínea ou eu sou colérica. Ponto. Certo. E a mesma coisa é o frio. Se eu identifico a questão da introspecção, de você trazer para dentro, para que você processe essa informação dentro de você, e você não tem essa necessidade de colocar para fora as coisas, então você já sabe que você tem um quê ali de frio. E aí, ou você é melancólico ou você é fleumático, tá? Aí, de um lado, a gente tem a secura. As securas são pessoas que são marcadas, que gostam de marcar, que têm essa tendência a ficar marcada. Pensa numa coisa seca, né? Quando a gente pensa no seco, a gente já pensa em algo marcado. Se for pelo fogo, que aí é o colérico, imagina quando ele passa queimando tudo. Ele vai deixar uma cicatriz. Ele vai deixar um monte de lugar queimado, ele vai deixar ali um monte de marcas. E aí, quando a gente vai para o melancólico, que também traz a secura no seu temperamento, a gente pensa assim, uma terra seca. Pensa numa terra sem água, sem umidade, bem seca. Se eu colocar qualquer coisa dentro dela, uma faca, se eu conseguir cavar um buraco dentro dela, ela vai ficar marcada. Aquele buraco ele vai ficar, ele vai permanecer por muito, muito tempo, tá? Não é igual uma terra úmida. Se a gente umedecer a terra, ela vai ali se ajeitando, se acomodando, tá? Então, a secura, ela compete uma qualidade, uma certa marcação na vida. Então, tudo que acontece, ela vai, consequentemente, trazer isso para a vida dela, para o resto da vida dela. Então, talvez algo que aconteceu na escola, na oitava série, de um amigo dela que falou um negócio que machucou, ela pode até não ter mágoa, nem tristeza, mas ela não vai esquecer. Ela vai trazer. Ela não vai esquecer. Isso vai ficar guardado, tá? Então, a memória afetiva dos temperamentos que tem o seco é muito maior e é muito mais perceptível, tá? Agora a gente vai para a umidade, que são os temperamentos sanguíneo e fleumático. Aí a gente entra numa memória afetiva não marcada. A gente não consegue guardar essas coisas, a gente não fica marcado. Então, o ar, a gente não consegue pegar o ar, a gente não consegue marcar o ar, né? Ele tá solto, ele tá leve, ele tá livre. E aí, qualquer coisa que é feito, ele não tem algo que consiga pegar ele num espaço e guardá-lo. Então, tudo que é marcado, tudo que tem de percepção, tanto interna quanto externa, não fica. A tendência é ir embora, tá?
E aí a gente já trazendo a questão dos símbolos, tá, gente? A questão do quente com úmido é o ar. E aí o frio com a umidade, que é o outro polo que eu estou explicando da umidade, é a água, que também são pessoas que colocam as coisas para dentro do peito dela. Ela vai ter aquele movimento interno introspectivo, só que a memória afetiva dela também não é de ficar marcado. Aconteceu aquilo, ele vai processar, ele vai simplesmente pensar sobre aquilo, ele vai ficar reflexivo, porque normalmente os fleumáticos, eles trazem uma reflexão sobre o acontecido, mas ele não vai ficar guardando aquilo. Simplesmente vai embora. E aí, se a gente pensar no mesmo exemplo que eu dei da terra, né, da marcação da terra, se a gente colocar algo dentro de um copo de água, a água vai fazer o quê? Vai se adaptar àquilo, né? Quando você tirar o objeto ou uma faca, qualquer coisa que seja do copo de água, simplesmente ele vai voltar para o seu estado natural, para o estado que ele estava dentro do copo. Então, são pessoas extremamente agradáveis. Tá? É diferente da resistência que um colérico e um melancólico têm. E aí o sanguíneo, o ar, o colérico, o fogo, o melancólico, a terra e o fleumático, a água. Que aí essa é a parte simbólica, é a parte que eu adoro falar, assim, porque eu acho de uma, de uma beleza absurda quando a gente traz essa Uma simbologia. poesia, né? É. Poesia. Você quer fazer as perguntas? O que que você quer fazer? Deixa eu ver o que diz aqui. Deixa eu ver. Ó, a parte tá perguntando pra gente se é possível mudar o temperamento. Não. Você nasceu com temperamento, você vai morrer com esse temperamento. O que você pode fazer, como eu falei, é adaptar. Você pode sentir, você pode ter aquele movimento dentro de você. Aí no caso dos quentes, principalmente, porque a gente reage, às vezes, muitas vezes sem pensar, inclusive. Então eu tive aquela percepção, eu tive aquele impacto, mas eu não preciso colocar para o mundo dessa forma. Eu posso realmente falar, beleza, eu funciono dessa forma. Eu funcionando dessa forma, eu não vou reagir, eu não vou brigar com a Fernanda, porque eu vou falar coisas que vão machucá-la. E aí depois eu vou me arrepender. Então você não muda o temperamento. Você pode amadurecer. Mas é tão difícil amadurecer um temperamento colérico. É tudo O muito colérico, impulsivo, né? A gente vai muito, muito, muito na impulsividade. É muito rápido. Quando você vê, ai, não era pra eu ter feito, era pra eu ter parado. Depois você fica lá se martirizando por ter feito. o colérico, eles têm uma característica que é extremamente complicada de trabalhar, que é a soberba. Né? Vocês precisam ter ali na consciência de que acima de vocês tem um Deus, que é, né, aí cada um acredita numa coisa, mas assim, acreditar em algo A maioria superior. aqui acredita em Deus. Acreditar em algo superior. Porque a soberba do colérico é assim, eu sei tudo, né? Eu sou muito bom. E aí vocês acabam não ouvindo outras pessoas. E o ouvir e o relacionar é muito importante porque sempre você tem algo para aprender. E aí você precisa ser humilde para falar, aquela pessoa, independente do temperamento, independente do que ela é uma pessoa. Porque antes de tudo, né, antes de temperamento, mapa astral, qualquer coisa que possa falar uma pequena parte da pessoa, eu sou uma Sim. pessoa, né? Vamos ver aqui, tem mais uma. Outra. Crianças menores também conseguimos perceber o temperamento ou só a partir dos 6 anos, mais ou menos? O Otávio eu já sei, com 3 anos eu já sei o temperamento dele. Quando a pessoa, quando a criança, né, ela consegue trazer a parte da comunicação e os pais já têm esse entendimento sobre temperamento, já está, né, já tá estudando, já está no processo de aprender, você consegue identificar. O que acontece que a gente fala sobre a comunicação, deixar um pouco para frente, né, um pouco mais velho, é porque mais para frente ela pode desenvolver, por exemplo, mais a fala dela
e aí ela acabar sendo uma sanguínea. E aí você pensou que por ela estar introspectiva, ela podia ser uma fleumática, né? E não, e aí você vai ver, ela é ar, ela é puro ar. Então tem essas nuances que com 6 anos, assim, aí com certeza você já consegue definir. Aí já é bem claro, porque aí ela já domina tudo que ela tá sentindo, ela consegue pôr pra fora. Sim. Ó, mais uma pergunta pra gente aqui. Como ser um sanguíneo melhor? O sanguíneo ele tem um sério problema, né, de desorganização, inconstância, nós somos inconstantes, né? Então, o que você precisa fazer, como eu disse, todos os temperamentos eles terão um trabalho árduo. Não é simples, não é fácil, né? Então, a gente precisa entender que cada degrauzinho você tem que ir construindo aos poucos, né? Então, é você hoje fazer algo difícil e ok, comemora, e é isso, eu consegui, amanhã também, e aí você precisa se colocar regras. Precisa achar isso para que você consiga se organizar. Então, por exemplo, a minha forma de organização, principalmente com essa questão de estudo, porque eu também não guardo muita coisa, é escrevendo. Ah, Eu não consigo, por exemplo, igual o Fernando. O Fernando ele tem uma facilidade de ouvindo no carro vários vídeos, áudios e ele consegue aprender. Eu não tenho essa facilidade. Então, a minha facilidade é escrever. Então, eu pego o livro quando eu estou estudando, vou lendo, vou rabiscando o livro, vou anotando, porque senão eu não vou conseguir guardar, eu não vou conseguir aprender de fato. Então, o sanguíneo, ele precisa ter um mínimo de organização. Ele tá. precisa. É uma virtude que ele precisa desenvolver, inclusive. Eu, durante muito tempo, desde quando eu comecei a estudar, né, eu achava que eu era sanguínea. Por eu ter esse costume de começar e não terminar, começar e não terminar. Mas eu vi que não é por causa do meu temperamento. É por causa do, sei lá, da minha personalidade ou minha criação, alguma coisa no meio do caminho aí, sabe? Eu falei assim, não, eu não começo e não termino, mas por quê? Não é porque eu sou sanguínea, é por outro motivo. Porque todo o restante eu me encaixo. É só nisso daí, eu começo e paro, começo e paro. Mas talvez porque eu não tivesse confortável, não sei, não sei, eu sempre ficava nessa dúvida, até que eu fiz de novo e fiz de novo, assim, não, realmente é colérico. Até na hora da criação, ainda mais na criação dos filhos. Naquele livro do Ítalo, nos 4 temperamentos de educação dos filhos, eu sou uma mãe completamente colérica. Como é que eu vou ser na minha vida pessoal sanguínea e uma mãe colérica? Eu ficava, meu Deus, como é que Sim. pode isso? E muita gente tem essa confusão, né? Porque são muito parecidos, né? É que tem uma diferença muito grande, Fê, porque os coléricos, eles sabem exatamente, por exemplo, vou pegar agora um exemplo que você vai entender. A gente está no carro dirigindo, tá ali no carro dirigindo, você tá no volante e eu tô sentada como passageira. De repente, um cara te fecha e ainda vai te xingar. Qual que é o seu movimento? O que que você sente? O que que você sentiria, Então, né? é uma coisa que eu conversei com meu esposo. Eu acho, neste momento, eu não reajo, porque eu fico acuada. Neste movimento, que é uma das coisas que a gente conversou, nesse movimento do carro, eu fico acuada. Não sei porque pode ser uma pessoa que sai do carro, eu não sei quem é aquela pessoa, me fico acuada. Mas em outros aspectos eu vou de pronto. Mas Mas mesmo nesse assim, movimento do carro, o movimento é de xingar, né? Porque aqui, você vai a ficar com uma vontade raiva e é vai de xingar, isso. né? De Aqui xingo xingar. bastante na minha cabeça e vou me acender, depois eu dou aquela pausa, assim, não, calma. Eu não estou num ambiente muito propício para me soltar. Eu dou Sim. aquela segurada. Eu acho que também é uma coisa mais do homem. O homem, ai, vai com tudo. Meu marido não sendo colérico, ele vai. Não, menina, porque assim, é muito natural, né? Quando eu falo da mulher, dessa questão do carro, porque é muito nítido. As pessoas com Ai, temperamento frio, se acontece isso, elas param, assim, elas meio que paralisam. Elas paralisam, porque elas vão ter um tempo para colocar aquilo para dentro, para elas entenderem o que está acontecendo. Ela fala, nossa, e agora? Nossa, que vergonha, será que alguém está me olhando? O que que aconteceu? Nossa, e agora?
Então tem um certo tempo. A gente que é do temperamento quente tem uma diferença que é assim, você vai delimitar aquela situação. Então assim, poxa, mas eu tava certa. Você vai para a questão da justiça, entendeu? Poxa, Ah, você me sim. fechou, eu Uhum. tava certa. Você não viu, Aham. né? Mesmo que de uma forma Fala, tranquila, vai, mas vai, 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 que aí vai. Eu ou dou de uma sempre a certa resposta, forma, vai de calma. você vai falar, vai embora, não sei o que, mas eu tava Aham, sim. certa, né? Não fui eu que te Aham. fechei nesse aspecto. O sanguíneo, ele não tá nem se importando com a questão da justiça. Ele não vai se importar com aquilo que é certo, com aquilo que é justo, não vai ter aquela sensação de justiça muito forte. O que no colérico é muito forte, é muito marcado. Vocês não gostam de dar rodeios, vocês simplesmente vão colocar a opinião de vocês e assim, é isso, né? Doa E eu quem tô doer. certa, exato, eu tô certa. A gente vai colocar nossa opinião pra fora, mas assim, beleza, se eu não tiver certa, tá tudo bem, então tá bom, se você tá certo, tá bom. Eu não vou bater boca. Teve um, Eu teve um costumo caso brincar no com o final. Fernando que é Ah, cansativo bater boca com colérico. Eu não tenho paciência para bater boca com colérico. Então é melhor deixar. esse final de semana, a gente tava, eu e meu marido vindo embora, e eu falando pra ele assim, não, mas você tem que fazer esse caminho, que esse caminho você faz, vai dar certinho pra casa e não sei o quê. Ele falou, mas como que vai dar certo esse caminho? Eu falei, não, vai dar, olha só, se você for por aqui, vai dar certinho, já vai na sua mãe, não pega trânsito. Dele, mas não dá, por onde a gente tá indo, não dá. Daí eu falei assim, tá, calma. Ah, é verdade, não dá. É mesmo, não dá. Dele, deixa eu ver sua cara, deixa eu ver sua cara. Ele ainda faz isso comigo. Deixa eu ver sua cara, como é que tá? Ah, você não tá certa. Você errou. Ah, tá. Ele ainda faz isso comigo. Ele fala que ele é fleumático, tá? Mas ele é melancólico. É, tem uma Ele tá diferença falando aí, boa eu aí, sou hein? fleumático. Hã? Tem uma diferença boa. A gente tem um mosquito aqui. Ah, então tira essa diferença aí. Fala agora da. Continua, né? Que eu vou falar e depois tira a diferença aí. Pra definir. Porque ele acha que ele é fleumático. Meu, você é melancólico, amigo. O fleumático, gente, é uma pessoa extremamente adaptável, né? E aí, aí entrando na questão dos, por exemplo, os adolescentes fleumáticos. Tem que tomar um sério cuidado com o adolescente fleumático, com as pessoas que ele convive, porque ele vai moldar aquilo para ele, vai trazer para dentro e ele vai acabar moldando. Então, pensar mesmo na questão simbólica, a gente já consegue desmistificar isso daí. Porque é uma pessoa que é Uhum. adaptável, é uma pessoa que, aonde ele estiver, ele vai conseguir ouvir as outras pessoas, aquilo não vai ofender ele, ele vai conseguir entrar e sair. Ele pode até nem falar que aquilo não vai incomodar ele. É uma pessoa, normalmente, uma pessoa mais calma, mais tranquila, tá? Mas ele vai falar que tudo ele. Agora, o melancólico, ela tem a questão da secura, né? A questão da secura, o que que ela faz? Ela vai ficar marcada. Então é isso que eu te falei. Ela vai trazer, por exemplo, um problema que ela teve com a mãe dela ou com o pai, que falou para ela, sei lá, na infância, que ela não ia conseguir realizar XPTO de sonho, entendeu? E aí hoje, com 37 anos, ele vai lembrar, né? Ele vai lembrar, porque naquela época a minha mãe falou isso, isso, isso. Entende? O fleumático não vai fazer isso. Não vai, porque ele já moldou aquilo dentro dele e já faz parte dele, passou. Pode ser que ele lembre, mas ele não vai trazer para fora essa marca. Uhum. Sim. Os melancólicos, normalmente, eles se dão muito bem com os sanguíneos. Muito. Porque eles são extremamente fiéis, né? São pessoas muito fiéis. Eles não gostam de pessoas que não dão atenção para eles de fato, né? E o A pessoa que sanguíneo eu tem pensei muito dessa melancólica acabou de questão. falar que é assim. E o sanguíneo tem muito disso. O sanguíneo ele vai conseguir falar, ele vai conseguir ouvir, ele vai conseguir interagir. E ele realmente vai se preocupar com a outra pessoa.
né? Então, o sanguíneo e o melancólico, eles têm uma afinidade bem grande, assim, bem grande. O que, por exemplo, o melancólico e o colérico vai bater um pouco de frente. Porque o colérico não vai ter Uhum. paciência, o melancólico vai ficar marcado com as coisas que o colérico fala, né? Aquilo vai ficar sempre guardado, e aí quando tiver alguma briga, alguma discussão, as coisas que você falou, o melancólico pode trazer à tona, e aí vai causar uma outra briga. Então você entendeu que vai ser briga em cima de briga? Uhum. Uhum. Então, tem essa questão do melancólico, da questão da marca, da questão do trazer as cicatrizes. O fleumático não fica marcado. O fleumático não tem isso. Numa discussão, ele vai discutir com você o que está acontecendo no momento. Ele não vai trazer coisas do passado. Na Ele não verdade, vai fazer trazer um fleumático marcas. discutir já é difícil, né? Vai tempo, viu? Para o fleumático trazer as coisas para fora, para ele virar. Porque assim, se a gente for pensar na água, a gente vai pensar num tornado, né? Porque também tem o lado, né? E aí pensar num Sim. tornado é muita coisa, você precisa fazer muita coisa. Às vezes as pessoas falam do colérico assim, porque o colérico faz um monte de estrago. Não, gente, qualquer temperamento faz, tá? Uhum. Qualquer temperamento no seu estado do seu auge, do seu extremo, ele vai causar um estrago grande. A diferença o colérico ele já é o fogo. Qualquer fogo que você acender já causa um certo incômodo, né? Porque ele queima. Por isso que eu falo, as palavras do colérico são muito duras, assim como o fogo, né? É muito instantâneo. Qualquer fogo, qualquer coisa quente que você pôr perto da pele, você sente dor. Agora os outros precisa um pouco mais ali, né, de uma intensidade maior para que você sinta a força dos outros temperamentos. O colérico não. Quando ele quer, até pouca coisa ele já consegue machucar. Então o colérico ele precisa Sim. trabalhar essa intensidade dele, porque é ótima, Segurar, né? né? Sim, Tá segurando. eles são Da ótimos. mesma forma que para ofender a gente é muito rápido, para argumentar, para se defender a gente é muito rápido também, né? Sim. No O esquema minuto. de Tem argumento pra pensamento de vocês, exato. O esquema de pensamento é mais rápido. Então, vocês, a pessoa e quando está eu não falando, consigo. você já está com 3, 4, 5 soluções para ela. Você já sabe. Não, mas você pode fazer isso, 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 isso. Às vezes a pessoa nem quer que você dê a solução, mas o colérico já tem a solução na cabeça. Às vezes 3, 4, 5 soluções. Porque já é de Ou então vocês. depois eu chego em casa e fico pensando, nossa, por que eu não falei isso? Eu devia ter dito tudo isso, isso, isso também. Olha só. Teria sido, olha, tinha que ter dito tudo isso. Eu fico assim. E eu fico pensando, eu vou achar uma Sim. oportunidade para falar tudo isso que eu tava querendo falar. Vou tentar, vou achar uma oportunidade. É, meu marido sofre. Mas Ó, tem assim, uma é pergunta um aqui. temperamento muito bom. A pergunta pergunta, temperamento se encaixa, é da Laide. Também se encaixa com o signo, porque aqui em casa sou colérica e ariana. Parece que tudo se encaixa. A gente tem uma questão simbólica, que Hum. tudo tem um porquê, né? Então, quando você faz o seu mapa natal, isso também tem a ver. Então, o seu sol, onde está o seu sol, a casa tal, lua. Então, isso também tem. Por isso que eu falei, o temperamento é uma parte, né? Ela não abarca o todo. Ela é só uma parte mesmo. Por isso que ela traz algumas características, algumas inclinações. Porque aí a gente tem todo um outro aspecto que a gente precisa também ver e que quem se isso eu acho muito bacana. E faz muito sentido, viu? Faz muito sentido. Gostamos de dar opinião, mas queremos opinião só quando solicitamos. A Laide está falando aqui pra gente. Deixa eu ver mais alguma coisa. Ó, meu marido Isso falando que daí eu é até mato um ele de conselho, raiva. viu? Isso é até um conselho que eu dou. Porque Ah, antigamente, eu e o Fernando, quando a gente não conhecia sobre o temperamento, a gente não sabia sobre isso, a gente brigava muito.
Porque para tudo ele dava uma solução e tinha coisas que eu não queria solução, eu só queria que ele me ouvisse. Então hoje a gente fala, a gente comunica aquilo que a gente quer. Olha, eu não quero opinião, eu não quero nada de que você me dê solução de nada, eu só quero que você escute. Então, antes de falar, a gente já informa aquilo que a gente está esperando do outro. Mas eu sei que eu tô falando e dentro dele tá assim, não, mas olha, é muito simples, ela podia fazer isso, ela já resolvia. Que não é simples para mim, mas para ele é simples. Mas aí eu só quero que ele escuta. E aí a gente evita um monte de discussão. Um monte. Porque aí se ele viesse com soluções, eu ia falar, poxa, mas eu não quero solução, eu só quero que você me escute. Então, uma dica para os casais que têm os temperamentos distintos, para quem tem temperamento colérico no seu marido, na sua esposa, comunica aquilo que você está precisando naquele momento, aquilo que você quer, porque ele não tem bola de cristal, ele não vai adivinhar que a gente já sofreu. Outra coisa, ai, o pior que deu pane aqui na sua conexão, daí eu fiquei esperando alguma coisa, daí o que eu tava pensando fugiu. Mas é mais ou menos assim. Toda vez que meu marido me dá, eu vou falar muito sobre mim, porque é da onde eu tenho a conexão, mas ok. Meu marido sempre dá ideias. Ah, deu ideia de uma coisa. Eu nunca aceito na hora. Não, acho que não dá certo, não é bom, não. Aí depois eu falo, então, você não acha que é melhor fazer isso? Daí ele falou assim, mas não foi isso que eu te falei pra fazer há tanto tempo atrás? É muito normal isso? É normal. É normal porque É, né? vocês já têm esse ímpeto do líder, né? Então a gente precisa fazer com uma tal forma que vocês tomem a frente. E aí quando vocês tomam a frente, a situação muda. Entendi. Aí dá Principalmente com uma criança. mudada. Principalmente com criança a gente faz isso. Aqui em casa eu preciso, assim, fazer com que a Ana entenda que ela decidiu aquilo. Eu pedi, mas eu pedi de uma forma com que ela ache que ela fez. Então, quando eu quero que ela faça alguma coisa, não chega assim, Ana, faz isso agora. Porque às vezes funciona, às vezes não. Então, assim, eu tenho que trocar a forma de comunicação com ela. Então, nossa, eu precisava tanto de alguém que pudesse arrumar isso daqui pra mim, ou que pudesse lavar essa louça pra mim, porque eu tenho tanta coisa pra fazer. E aí, além dela se sentir útil, ela toma a frente. Não, você precisa? Eu posso te ajudar. Não, eu vou te ajudar, mãe, eu vou fazer. Partiu dela o movimento de que ela se colocou à disposição, de que ela vai fazer. Então aquilo muda a percepção da criança. E aí ela faz tranquila. E eu não preciso entrar num atrito com ela, entende? Então, isso é próprio do colérico. O, o Wilson dizendo, genial. Outra coisa, tenho dois filhos, né? O Otávio e o Júlio. O Júlio, eu fico meio na dúvida, assim, sabe? Será que ele é colérico ou será que ele é melancólico? Eu sei que ele sente tudo muito profundamente. Isso, eu sei que ele sente tudo muito profundamente. Mas às vezes ele é muito líder, ele é muito competitivo. Aí eu penso que ele é colérico. Mas eu ainda não consegui ainda não, ainda fico meio na dúvida com ele. E eu, colérica, quero ser autoritária com ele. E aí ele vai estar de frente comigo. Ele tá de frente comigo o tempo inteiro. Preciso me cuidar. Isso daí. Porque assim, tanto o colérico quanto o melancólico, você bater de frente, eles vão guardar tudo isso, né? E aí o guardar é o que que isso vai causar dentro deles. Então, para esses dois temperamentos que tem o seco, precisa tomar cuidado a forma com que fala, a forma com que comunica, porque é uma cicatriz, é uma marca que vai ficar. Aí, se ele for colérico, automaticamente ele vai colocar isso para fora no ato. Não, Ele não vai guardar. não. Ele não coloca. Ele segura e guarda pra ele. Ele desabafa com o pai, sabe? Que é o mais compreensivo, que mais aceita. Então, provavelmente ele tem ali uma questão da frieza. Quantos anos ele tem? 7. Talvez ele tenha a questão da frieza, porque o colérico ele falaria ali na hora, na lata. Se algo impactou ele de uma forma muito forte, ele vai trazer na lata. É igual a minha filha, às vezes eu falo alguma coisa pra ela que bate com ela, assim, muito forte nela, ela me responde. Mas por quê? Sim. É, ele tem uma Mas por resposta quê? pronta mesmo agora mesmo.
Ele foi uma resposta tão pronta, eu fiquei assim pra ele. Ah, tá, eu fiquei sem palavras pra ele. Foi bem rápida a resposta dele. né? E Ele não é aí, uma criança, ele não, como eu posso dizer, ele não é uma criança respondona, uma educada que me enfrenta, sabe? Mas ele tem uhum. uma resposta pronta ali. Ele tem uma resposta pronta, mas ele é educado, de uma forma mais educada, sabe? Questionador, ele questiona muito. Cheio de Ah, questionamentos. então é próprio do colérico, porque o É, melancólico né? não faria isso. Ele ficaria impactado com aquilo que você falou, ele ficaria marcado, mas ele não falaria, Uhum. porque ele vai trazer para dentro, aí ele vai juntar com tudo aquilo que ele já tem dentro dele, por que que você falou aquilo, o que que foi que aconteceu, qual foi a situação, para depois, talvez, ele ainda assim demorar um tempo para poder desabafar com alguém. Agora o Entendi. colérico não. Vai confrontar e aí Uhum. ele vai vir com aquilo. Não, mas olha, mãe, não. O que que você acha? Não, não é assim. Mas por quê? Né? Ele É. sempre vai ter Uhum. aquilo. Sempre vai ter as coisas muito rápidas. Não vai ter aquele O, tempo. sen- o senso de justiça é normal do colérico, né? Ele nunca quer se sentir injustiçado. É, né? É isso, ele é desse jeito. É, não só para si próprio, tá? Com o outro também. Então, por exemplo, se ele vê que você está Sim, fazendo uma injustiça com o irmão, ele vai falar: não, mãe, mas isso não é justo. Não, tá errado. Ó, sim, isso não tá certo. sim. Uhum. Pode ser Sim. que nem seja com ele, mas o senso de justiça no local onde ele está vai ser forte para ele. É Uhum. uma pessoa que ele não vai conseguir ficar tranquila vendo algo errado acontecendo. Nossa, quanto melancólico dizendo aqui, ô Dressa, olha aqui, ó. Minha mãe disse que é melancólica, meu esposo agora assumiu que é melancólico, ó, tá vendo? Que Assumiu bom, já que é já melancólico. identificamos. Já identificou. Já tem mais uma colérica aqui. A Andressa tá na dúvida, deixa eu ver o que a Andressa falou. A Andressa não, a Érica. Ih, sumiu. Cadê? Deixa eu ver o que a Érica O Wilson eu disse. nem vou falar, porque o Wilson, logo que a gente se conheceu, eu já sabia que ele era colérico, mas eu não bati de frente. Eu achei melhor ele com o tempo descobrir o dele. Eu gosto. Quando eu imaginava que eu fosse sanguínea, eu não queria ser sanguínea. Não, mas eu não acho que eu não sou sanguínea. Não, eu não sou. Eu não queria ser. Eu não queria. Mas é Não, não porque quero você ser tá com uma sanguínea. visão errada do sanguíneo. Dos sanguíneos? É, acho que sim. Sim, Eu só fico com aquela coisa, ai, desiste muito fácil das coisas, é superficial. Eu fico com essa coisa na cabeça dos sanguíneos. não. É como eu É mais falei, profundo, né? todos os temperamentos têm inclinações boas e inclinações ruins. O colérico também tem, né? Tem, ó. Então, o melancólico também tem. O melancólico é um temperamento que ele precisa ter algo, né, apegado para a religião, porque precisa dar uma estabilidade para ele. Ele precisa ter uma estabilidade no mundo. Ele precisa entender O o melancólico. movimento, o melancólico. Tá, O tá. melancólico. Ele precisa entender, porque para ele é muito fácil entender o movimento e a organização do mundo. Só que ele precisa dessa estabilidade, ele precisa se sentir estável no mundo, em que as coisas não vão mudar, as coisas são assim, elas vão continuar sendo assim, porque senão eles perdem, né, o chão deles. Então são pessoas muito profundas, tá? Não, Então, não por isso que quando gosto você da falou sobre o seu mudança. filho, não gosta. Não gosta, são perfeccionistas. Se as coisas saem do eixo que eles planejaram, aquilo meio que desestabiliza também. Então, assim, quando eu falo que eles precisam dessa estabilidade, dessa organização, desse senso de organização, é exatamente para que o mundo deles interior esteja assim também, organizado. Porque eles entendem Uhum. dessa forma. E eles não sabem lidar com a questão do aconteceu, né? Eles Ah, não sim. sabem. Essa é uma coisa que eu peco bastante no meu temperamento, assim, que é uma coisa que eu fiquei mais. Eu não sou tão perfeccionista, tá bom assim, eu não sou. Eu faço, mas assim, ficar nos mínimos detalhes, talvez por me comparar o quanto meu esposo é detalhista, eu não sou. Eu sou mais, assim mesmo, tá bom. Sou mais ou menos assim.
O que é perfeccionista é o melancólico. Teve uma pessoa que perguntou. O colérico não tem muito disso. Ele não é perfeccionista, ele não quer as coisas todas certinhas, não. Não. Hum. O Ele não sanguíneo precisa também de não, e o fleumático rotina. também. Não, o Hum. colérico ele consegue trabalhar sem rotina tranquilamente. Porque as coisas na cabeça dele já estão numa certa ordem ali, que ele sabe que ele precisa fazer, que ele precisa resolver, e aí ele precisa pôr em ordem, precisa começar a fazer. O negócio do colérico é fazer, Ah, sim, é. É bem isso mesmo. O Érico, o é fazer. perfeccionista é o melancólico. É o melancólico. A Erika perguntou aqui que é o melancólico. Gente, ó, manda um aviãozinho pra lá. Convida o povo pra assistir a live aqui com a gente. Já clica aí, envia, envia, mulheres de meu Deus. Agora, o melancólico, ele é perfeccionista e ele precisa dessa organização. Se ele não tiver, ele não sabe lidar. Ele não sabe com aconteceu, com as coisas sem planejamento, tá? Aí é aquela questão, né? Precisa ter isso. Ele precisa. É a mesma coisa que o sanguíneo precisa de se organizar para que ele consiga desenvolver uma constância, o melancólico também. Hum. Ó, todo mundo dizendo, estão na dúvida entre colérico agora. Agora acredito que sou Olha, melancólico. o Não Wagner duvido é o seu mais. marido, né? Acho que ele não queria ser É, não, não. melancólico. Eu também não queria ser sanguíneo, não. Mas eu falei pra ele, você é, porque ele guarda muito as coisas. Isso é um dos que eu acho que ele deveria ficar mais atento. Ele guarda muitas coisas, mas muito mesmo. E eu falei isso, não acredito que eu disse isso. E o pior é que eu falo, esqueço. Eu falo, esqueço. Mas eu não esqueço o que fizeram pra mim, mas eu esqueço o que eu fiz, entendeu? É, Não sou aqui perfeccionista. a Marisa, né, que falou. O que que acontece, gente? Eu não sei se vocês pegaram do começo. A questão dos Sim. temperamentos, elas têm essas inclinações, tá? Elas têm inclinações. A gente não define a pessoa pelo temperamento. Então, que fica claro, às vezes uma pessoa que já é mais madura, que já entende as coisas, às vezes ela não é perfeccionista porque talvez ela é melancólica, mas que ela já entendeu que ela precisa agir de outra forma, porque aquilo já prejudicou ela de alguma forma, então ela aprendeu com a vida, entendeu? Assim como a sanguínea. Eu já fui uma sanguínea de eu não lembrar o que eu comi no dia anterior, sabe? Do Fernando falou assim, ai, o que que a gente comeu ontem? E eu falo, nossa, sei lá o que que eu comi ontem, eu não sei nem o que eu fiz ontem, eu vou saber o que eu comi, sabe? De umas coisas assim. Mas eu já não sou, mas assim, é um trabalho, é um movimento de todo dia, É é um estar mais trabalho que eu tenho que atenta, né? fazer. Estar mais atenta. Exato. Você precisa desenvolver essa atenção. E aí, como que eu desenvolvo isso, Andressa? Estando presente. Então, eu estou aqui na live com você, Fê, eu estou prestando atenção em você. Eu estou cem Sim. por cento aqui para você. Eu não estou com você pensando, ah, mas que horas que o Fernando vai sair? Que horas que ele vai chegar? Será que a minha filha está dormindo? O que que eu tenho que fazer amanhã? Porque se eu ficar assim, porque como eu sou ar, se eu ficar assim, nossa, eu viajo. Eu tô aqui com você, mas eu tô Aham. viajando para um monte de lugar. E aí eu não Uhum. faço nada direito, tá? Uhum. Isso não faz com que eu não seja sanguínea. Eu continuo sendo sanguínea, eu vou continuar sendo sanguínea. Mas eu já sei que eu sou assim, então eu já trabalho esse aspecto. Assim como o Aham. fleumático. O fleumático também não fica marcado. O fleumático também não tem essa afetividade marcada. Então, para ele, por exemplo, ele não tem a tendência de guardar amigos. Sim. Se ele fizer amigo, ok, mas se o amigo for embora, ok também, ele também não vai atrás. É uma pessoa assim que, ah, tudo bem, se você quer assistir televisão, tudo bem, mas aí amanhã eu tenho que trabalhar, mas tá bom, tá tudo bem, não tem problema. Para ele nunca tem problema de nada. Então é uma pessoa extremamente parada, né? Ela não tem aquele ímpeto, aquela força para ir, para fazer, para conquistar, para, né, para ir atrás das coisas. Precisa de um empurrãozinho, precisa de alguém ali. E quando a pessoa não tem, faz o quê? Ela precisa se empurrar. Ah, eu já sei que eu sou Aham. assim, então eu preciso trabalhar aspectos dessa forma. Então, o temperamento, ele serve exatamente para isso, para que a gente conheça aquilo que nos puxa para o positivo, né, para que a gente Aham. intensifique isso,
E as nossas inclinações também, que não são boas, as nossas inclinações ruins, para que a gente trabalhe de forma árdua, diariamente, para a gente ser melhor naquilo. Só para isso. E para você identificar do outro, para você brincar, né, nesse aspecto com o temperamento do outro. Mas, fora isso, não Mas não tem que ficar ficar usando o se temperamento como definindo. desculpa, né? Não ficar Não, usar o temperamento como desculpa, né? Mas eu vejo que a não. gente acaba indo buscar para entender o temperamento só nos defeitos, né? Você percebe isso também? Que as pessoas ficam, eu sou ruim nisso, então acho que é isso mesmo. Tá, ninguém tá perguntando de uma qualidade, tá vendo? Todo mundo falando, puxando sempre pro defeito. É Sim, tanto que eu lembro porque. mais do. Hum, Ixi, sua tela travou. Fê, você tá me ouvindo? tá ok agora? Ou Acho está que ok? Deixa eu olhar agora, aqui. agora eu tô. Tá ok. Que você falou que todo mundo puxa para os defeitos, né? É, meio que Sim, se reconhece pelas. Sim, né? Aí sim, tá me sim, travando. tá travando. Puxa pelos Aham. defeitos, porque acaba sendo, assim, algo mais perceptível. É muito mais fácil Uhum. você indicar o que o outro tem de ruim do que você identificar o que o outro tem de bom. A gente é assim, o ser Uhum. humano é assim, infelizmente. Mas a gente tem essa tendência a olhar e falar, bater o olho na pessoa. Ah, não, mas aquela pessoa é metida. E julgar, né? Ah, uhum. Aquela pessoa é metida, Complicado, aquela né? pessoa é vaidosa, aquela pessoa é, sabe, mentirosa, enfim, fazer qualquer tipo de julgamento. Mas Uhum. aí está o segredo. Muda, inverte, começa a olhar o que a pessoa tem de bom. Ai, poxa, aquela pessoa é bem comunicativa. E ela sempre quer estar perto de pessoas, né? Ela sempre quer conversar, ela sempre quer ter amigos próximos. Isso é muito do característico do sanguíneo, né? Ela Sim. sempre vai envolver as pessoas. O colérico sempre tá ali na liderança, sempre tá tentando ajudar o amigo. Ah, você não consegue fazer isso? Então vamos lá, eu vou fazer com você, vamos fazer junto. É uma qualidade Sim. do colérico, normal. O melancólico são pessoas extremamente confidentes. Ela vai guardar um segredo Ele seu pode para confiar. sempre. Você pode Pode confiar. confiar. São pessoas confiantes, assim, você consegue Uhum. sentir na pessoa confiança. E o fleumático são pessoas extremamente adaptáveis. Ela vai te ouvir, ela vai estar do seu lado. Se você precisar conversar, se você quiser ir passear, ela vai te acompanhar. Se você falar para ela, mas eu queria hoje ir num teatro. Ah, tudo bem, então vamos no teatro. Não tem tempo ruim. O fleumático não tem tempo Uhum. ruim. Uhum. Então, eles têm Bom. características muito boas, muito boas. Uhum. E aí cabe a você, né, não colocar desculpa na sua inconstância, no seu estresse, né, na sua má educação, porque muitos coléricos falam, é porque eu sou colérico, e aí eu falo, eu brigo, não sei É. o quê. Não, gente, isso é má educação, é falta de respeito, Uhum. né? Não coloca a culpa no temperamento em si. Por isso que eu falo, a gente tem Porque assim, a gente temperamento, fica usando como mas o muleta, temperamento né? não nos detém. Fica usando como muleta. Outra coisa, nem sei quanto tempo tá de live. Deixa eu ver. Nossa, Nossa, 2 18 minutos. minutos. Passou Andressa, muito amanhã você tem rápido. live e depois também, não é? Você tem live dois Sim, dias aí seguidos, não tem? Então convido o sim. povo para ir pra lá, que vai falar de muito assunto legal. Sim, amanhã a gente vai falar de um tema extremamente pertinente, que é o mínimo que você precisa saber sobre vitaminas, porque hoje em Uhum. dia o Brasil ele é considerado o país com o maior índice de pessoas ansiosas no mundo, né? E se você dosar ali uma vitamina D, um complexo B, você já consegue ajustar em alguns aspectos a questão da ansiedade. Então eu vou trazer um amigo meu que ele é médico, cardiologista, ele é o meu médico, inclusive, ele é cardiologista e médico do esporte, e ele vai falar um pouquinho mais sobre algumas vitaminas, para informar Ótimo. mesmo o que precisa fazer, de que Aham. forma, o que causa, e aí a gente falar também no aspecto da ansiedade, a gente vai falar sobre o aspecto da depressão, problemas cardiovasculares, então amanhã, sim, vai ser às 8h30, tá? Às 8h30, às 20h30. Eu fiz uma reposição, eu tomei vitamina D ano passado, porque não que entrei num quadro de depressão, mas eu tava com os hormônios todos alterados. E aí você fica, daí, nossa, na hora que foi tomando, ficou maravilhoso. Não, e a vitamina Outra D ela live com é você? extremamente importante.
E a outra vai ser na quarta-feira, que aí é Ah, com um sanguíneo, que é o Guilherme. A gente vai falar de sanguíneo para desmistificar toda essa questão dos sanguíneos aí que todo mundo fala, que é inconstante, que não faz nada, que não realiza nada. E aí vou a gente vai assistir, eu conversar. vou assistir.